Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa visão do resultado. Agora a gente vai ver a classificação dos gastos. Então, qual é o objetivo? É aumentar o nível de conhecimento do seu negócio através da compreensão do comportamento dos gastos. Então, é entender quais gastos podem ser reduzidos, identificar os gastos necessários, fazer um melhor planejamento dos seus gastos, precificar os seus produtos ou serviços com mais precisão e planejar o futuro financeiro da empresa. Então, entendendo os gastos mais detalhadamente permite você encontrar essas informações que vão ajudar o seu negócio. Então, é preciso anotar tudo e separar os gastos que são da empresa e os gastos que são pessoais. É importante separar esses gastos. Se eu tenho gastos da empresa, eu uso para a empresa. Se eu tenho gastos pessoais, eu uso para fins pessoais. Se você mistura, você nunca vai encontrar uma receita adequada que vai dar o lucro no negócio, ok? Você precisa saber quanto do lucro do negócio é suficiente para atender os seus anseios pessoais. Então, além disso, é preciso saber a diferença entre gastos diretos e indiretos. Então, assim, gastos diretos são aqueles gastos indispensáveis para a sua fabricação, revenda ou prestação de serviço. Sem ele, eu não consigo fabricar, sem esse gasto, eu não consigo revender e nem prestar serviços. Portanto, os outros gastos são indiretos. Então, é mais fácil você entender o que são os gastos diretos para depois entender o que são gastos indiretos. Então, por exemplo, na indústria, as matérias-primas usadas na fabricação, assim como embalagens, energia de máquinas ou outros insumos produtivos, são gastos diretos. No comércio, aquele produto que é adquirido para revenda, além das embalagens e outros insumos indispensáveis para a efetivação da venda, eles são considerados gastos diretos. Serviços, aqueles gastos ligados à execução de serviço. Então, imagina a indústria. Eu preciso tecidos para construir roupas, camisas. Então, essa matéria-prima é um gasto direto. Sem ele, eu não consigo fabricar minha camisa. No comércio, eu compro produtos ligados a esporte para serem revendidos. Esses produtos são meu gasto direto, porque sem esses produtos eu não consigo revender, então não existe empresa. E os serviços, por exemplo, eu tenho uma consultoria. Eu preciso prestar serviço como consultor. Então, sem cliente, eu não consigo prestar serviço. Então, sem ter esse gasto de tecnologia, gasto de combustível para ir até o cliente, não faz sentido, não vai existir o negócio. Né? Outro exemplo, um salão de beleza. Sem ter minha tesoura, produto de beleza para usar, para cortar cabelo, para fazer maquiagem, não é possível sem essas ferramentas. Então, para prestar serviço, eu vou ter esses gastos e meu esforço, o meu tempo de esforço. Então, eu preciso também entender que faz parte do gasto. Então, os gastos diretos são fáceis, né? São aqueles ligados diretamente à atividade da empresa e funciona, é a razão do funcionamento da empresa. Já os gastos indiretos são aqueles que dão suporte ao funcionamento da empresa. Eles não são indispensáveis, mas eles dão suporte. Então, eles não estão ligados diretamente à fabricação dos produtos das indústrias, às revendas dos produtos, no caso do comércio, ou à execução de serviços, no caso de prestação de serviço, mas servem de retaguarda para que a venda ocorra. Eles ajudam. Né? Então, por exemplo, eu tenho gasto com publicidade. Ele não é indispensável para a minha atividade, mas ele dá suporte para que aumente minhas receitas. Né? Então, outros exemplos: aluguel de imóveis ou equipamentos, gastos com telefone, água, luz, combustível. A depender da interpretação, pode ser que alguns deles sejam considerados gastos diretos, tá? Manutenção de veículos, equipamentos, matéria de escritório, limpeza, além de divulgação de produto ou serviço através do trabalho de marketing. Esses gastos normalmente são indiretos, mas depende da atividade da empresa. Por quê? Se a minha prestação de serviço é fazer, por exemplo, a consultoria.
eu moro em um lugar onde eu preciso ter carro. Sem carro eu não consigo prestar consultoria. Então os gastos ligados a esse carro são gastos diretos. Tudo depende do objeto do seu negócio, tá? Mas normalmente esses gastos são considerados gastos diretos. Existem outros dois gastos indiretos que não podemos esquecer, que são super importantes para a empresa, que é a depreciação e juros. Por quê? Porque esses gastos, eles ocorrem na empresa, principalmente quem tem bens duráveis, né? E quem pega financiamento, mas que derivam de outros gastos, que é a depreciação e juros. Então, a depreciação é a perda do valor de um bem em função do tempo, porque ele está sendo usado ou porque está ficando obsoleto. Então, quando você tem um veículo na empresa, equipamentos, instalações, ferramentas, tudo que você utiliza para o seu processo produtivo, né, pode sofrer depreciação. E normalmente sofre depreciação, né? Com exceção de terrenos, que terrenos ele não deprecia, ele se valoriza ao longo do tempo. Então, para a depreciação ocorrer, você precisa encontrar dois fatores básicos, que é o valor de aquisição daquele bem e a sua vida útil. Então, veículos, computadores, máquinas, equipamentos, normalmente possuem uma vida útil de 5 anos, mas isso é subjetivo. Você pode ter o mesmo veículo, mas que o tempo de vida útil seja diferente. Mas, para fim de exemplificação, vamos trabalhar com 5 anos. Então, nesse caso, se eu pego um ano e divido por 5 anos, então eu vou ter uma depreciação de 20%, ok? Então, se eu pego 1 e divido por 5, eu vou ter que colocar um zerinho aqui para poder ser multiplicável. Se eu pego 2 vezes 5, eu encontro lá 10, que equivale em percentual, porque percentual você multiplica por 100 a 20%, ok? Então você pode fazer esse exercício quando a vida útil não é 5 anos, mas normalmente quando é 5 anos, aí você utiliza 20%, ok? Então vamos lá. Pode ocorrer também de você analisar o resultado e apurar a depreciação mensalmente. Então, se você tem 20% ao ano, quanto seria esse gasto por mês? Você tem dois caminhos. Você pode pegar 1, dividir por 60, ou você pode pegar, por exemplo, 20% ao ano e depois pegar 20% e dividir por 12. Aí você vai encontrar o valor percentual por mês, tá? Mas vamos exemplificar para facilitar. Imagine um carro comprado por uma empresa pelo valor de 60 mil reais. Então a sua depreciação mensal vai ser 1.000 ao mês. Ou seja, por ano 12 mil. Pego 60 mil e divido por 60 meses, né? Então, se eu quero saber por ano, pego 60 mil e divido por 5 anos. Então, o resultado vai ser o mesmo. 1.000 mensais multiplicado por 12 meses vai dar 12 mil ao ano. Ou, dividindo direto por 5, eu vou encontrar 12 mil ao ano. Tá? Então, ao final do mês, eu vou sempre depreciar, considerar como gasto no meu exercício, R$ 1.000. No final do ano 60, ou do mês 60, melhor dizendo, você não deprecia mais, porque ele já foi todo depreciado. Os juros, ele entra também, porque quando a gente financia a nossa atividade, a gente paga por esse financiamento, ou um empréstimo, né? Então, quando a gente compra, por exemplo, um bem muito caro, a gente precisa ter um empréstimo, a gente não tem dinheiro próprio. Então, nesse caso, fazemos um empréstimo, um financiamento, ou alguma outra operação financeira em que há pagamento de juros na transação. Então, imagine se um empréstimo de R$ 5.000 e for dividido em 5 parcelas mensais, dando então 1.200, ok? Por mês. Então, se eu pego esse contrato 1.200 vezes 5 parcelas, então eu vou encontrar aí uma diferença, né, de R$ 200 de juros por parcela, né? Então, 1.200 vezes 5
vai dar 6 mil reais. Nesse caso, a gente está pagando juros de R$ 1.000, né? Se eu pego 1.200, que são 5 parcelas, né? E multiplico por 5, eu vou encontrar quanto? 6 mil reais. Se eu peguei 5 mil e agora estou pagando 6 mil, então eu estou pagando o principal, que é 5, e mais juros. Então, esses juros, ele entra nos gastos da empresa, porque são gastos que estão ligados à atividade da empresa. Eu preciso desses juros para financiar o meu bem que eu estou comprando, e para isso ele vai computar no resultado. Tá? Então, nesse exemplo aí, R$ 1.000. Então, a gente viu então nesse módulo de resultado, essa parte do módulo de resultado, que o gasto ele pode ser direto e indireto. O gasto direto é aquele que está ligado diretamente ao seu negócio, ele é indispensável. O gasto indireto ele não está ligado diretamente. Ele pode, ele, a ausência dele não faz com que sua atividade ocorra, né? E depois a gente viu dois elementos importantes dos gastos indiretos, que são a depreciação e os juros. A depreciação é importante porque você está tendo um gasto mensal, anual de depreciação, porque no futuro você vai ter que repor esse bem. Então, imagine um veículo. Você não vai ter um veículo para o resto da vida. Você vai ter que comprar esse veículo novamente. Então, esse gasto, e você, considerando ele o seu resultado, você está tirando do seu lucro um gasto que vai, no futuro, ajudar você a compor caixa para comprar um novo veículo. Ok? E os juros é importante porque quando eu tenho um empréstimo, eu pago por esse empréstimo, que são juros. Então, ele compõe também o resultado. Então, são esses elementos que a gente viu nessa parte, e até a próxima.